Fala rapaziada, JC na área. Seguinte, hora de a gente trocar uma ideia, é hora de a gente bater um papo sobre guerra de consoles, hein? Partiu? Guerra de consoles que eu tô falando, nesse caso não é guerra de consoles entre fãs da marca, mas a guerra de consoles entre as empresas, né? Nintendo, Sony e PlayStation, tá? E é sobre essa guerra que a gente quer falar. Beleza? E a ideia é o seguinte, cara, essa guerra ela morreu, até então ela não existe mais, certo? Por que ela não existe mais? A Nintendo tá no mercado dela, né, com o público dela, basicamente não tá brigando com ninguém. A Nintendo conseguiu criar uma ideia, né, um mercado para ela, onde ela consegue surfar basicamente sozinha e não tem muito com quem ela brigar ou disputar, né? Inclusive boa parte da base dela tem um PlayStation 5, um PlayStation, né? E uma outra parte da base dela tem um Xbox. Então, tipo assim, ela conseguiu inclusive que o Switch, né? Conseguiu que o Switch fosse um console indispensável para boa parte da galera que tá no Xbox e para uma boa parte da galera que tá no Play também. Então, ela conseguiu aí construir o seu próprio mercado, ser sustentável e não necessariamente precisar brigar com ninguém. Naturalmente, isso a gente está falando do Switch 1, o Switch 2 vai vir aí. O que vai acontecer, cara, eu não sei, mas pode ser que as coisas mudem no Switch 2, mas a princípio é isso, certo? Falando do Xbox, o Xbox já saiu dessa guerra faz algum tempo, né? O Xbox não está mais tão preocupado em ganhar de ninguém nesse negócio de consoles. A Microsoft está criando a sua própria filosofia, né, de criação e distribuição de conteúdo. O console é uma dessas plataformas onde ela distribui conteúdo, mas não necessariamente não é a sua única plataforma. Pelo contrário, ela já tem conseguido expandir consistentemente em outras plataformas, inclusive lançando jogos no PlayStation e no Switch, certo? E o PlayStation, cara, o PlayStation ele tá brigando sozinho, né? Ele tá brigando basicamente com ele mesmo. A ideia do PlayStation hoje, ele continua meio que numa guerra de consoles, o PlayStation, né? Só que a questão da guerra de consoles do PlayStation não é contra o Xbox nem contra ninguém. A guerra do PlayStation hoje é uma guerra para não perder, não uma guerra para ganhar. O PlayStation hoje ele não briga para ganhar mais nada, ele briga para não perder base instalada, para não perder usuário ativo, para não perder esse tipo de coisa. Tanto que, sei lá, a Microsoft vai colocar um serviço no mercado como Game Pass, a Sony corre para colocar o serviço dela também. Para quê? Para ela ganhar alguma coisa? Não, é para ela não perder o usuário, né? Para dar ali para o usuário dela alguma coisa, né? Entregar para ele a mesma comodidade que um serviço tem, ainda que esse serviço seja inferior ao Game Pass. Ela está entregando alguma comodidade, algum benefício que vai ajudar a reter o cara na plataforma dela. Se a Microsoft traz retrocompatibilidade, a Sony também se vê na obrigação de trazer retrocompatibilidade do PS5 com o PS4. Se ela não traz essa retrocompatibilidade, isso poderia ocasionar em que ela perdesse base instalada. Então tudo que a Sony faz hoje, ela faz para não perder base instalada e não necessariamente para ganhar algo, porque esse mercado ele está estagnado, esse mercado ele está parado, esse mercado ele não cresce. Então ela não está lutando para ganhar, ela basicamente está lutando para não perder. E é por isso que essa guerra ela simplesmente acabou, né? Hoje o que sobra é basicamente a Sony ali no mercado dela tentando lutar para não perder base, né? Lembrando que o PlayStation, cara, 95%, 96% na verdade, se a gente contar o último relatório fiscal de 2023, 96% da receita que a PlayStation gera é console. Então, sem console, o PlayStation não tem negócio. Então, ela precisa lutar mesmo para não perder base instalada. Tanto que ela nessa geração tem feito um esforço abismal para poder conseguir vender hardware, né? Vender console e tal. Chegou inclusive a certos meses aí bater recorde, né? De venda de hardware. Por quê? Porque ela precisa todo o tempo fazer com que a galera que está na base do PS4 migre para o PS5. Ela não pode perder esse público, né? Tem que lutar para poder reter esse público, e ela tem feito isso ao longo dos últimos 2 anos, por exemplo. Ela perdeu muita margem de lucro, né, etc, para poder botar hardware no console e forçar a galera migrar. E mesmo com todo esse esforço e a dedicação da Sony nessa empreitada, ela ainda está 2 milhões atrás em vendas de hardware se comparado com o PS4. Ela só conseguiu migrar metade da base, ainda falta metade da base para ser migrada. Então a luta da Sony hoje é com ela mesma, é a luta dela fazer a base dela que está no PS4 migrar para o PS5, é onde está a guerra
da Sony. Eu sei que muita gente fala, por exemplo, e é uma coisa que até o Phil Spencer em algum momento ele disse, né, que a Sony venceu o Xbox, o PlayStation, né, venceu o Xbox na guerra de consoles, e algumas coisas aí, elas são até verdade, né, o PlayStation vende mais console que o Xbox, dentro do âmbito do console, o PlayStation tem mais faturamento, naturalmente os jogos que o PlayStation lança são mais aclamados, né, pela crítica, a crítica fala muito bem dos jogos do PlayStation, recebe boas notas, muitas das vezes ganham prêmio, os jogos do PlayStation geralmente, né, vendem bem, são reportados bons números, né, 5, 10 e alguns jogos chegam a 20 milhões de vendas. Tudo isso, cara, é muito da hora, tá? Tudo isso é muito bom. Mas a grande questão é que ganhar essa suposta guerra não serviu de muito para o PlayStation, não serviu de tanto, porque ele está colocando os seus jogos no PC, ele está investindo bilhões em construir um negócio baseado em jogos de serviço. Tudo isso porque ganhar essa guerra não foi suficiente, ganhar essa guerra não é o suficiente para que o negócio do PlayStation seja sustentável no médio e no longo prazo. Certo? Então, a Microsoft sabia disso, o Xbox sabia disso, tanto que eles fugiram disso o quanto eles puderam. Por quê? Porque ainda que eles conseguissem ganhar do PlayStation, ainda que ganhassem do PlayStation no âmbito do console, que vendesse mais console, etc e tal, o que ia acontecer no final era que não ia ser suficiente e eles iam precisar expandir para PC do mesmo jeito, como a Sony está expandindo. Eles iam precisar buscar novas formas de receita, como investir bilhões em jogos de serviço, como a Sony está investindo bilhões em jogos de serviço. Ou seja, ganhar essa suposta guerra entre Xbox e PlayStation não gerou tanto resultado do PlayStation assim, porque ele continua brigando com ele mesmo para manter a sua base, ele continua brigando com ele mesmo para não perder base instalada, ao mesmo tempo que ele precisa investir massivamente em buscar novas formas de receita. Tudo isso não porque o negócio está quebrado, não porque o negócio está morrendo, mas porque o negócio ele tem uma situação em que no médio e longo prazo ele pode não ser sustentável e é necessário você fazer mais esforço, você buscar novas formas de receita e etc. Então a Sony tem essas duas frentes hoje trabalhando, né? Uma frente onde ela luta para não perder base instalada, porque 96% do console, da negócio dela vem do console, ao mesmo tempo que ela luta para expandir o negócio dela. Só que ela não pode expandir de forma tão agressiva para outras plataformas, porque isso pode impactar na migração de geração. Né? Então, como 96% do negócio dela ainda é console, ela precisa expandir, porém expandir com moderação para não impactar a vida de consoles, porque senão ela pode matar a principal fonte de renda dela enquanto ela tenta expandir. É por isso que jogos como serviço é uma boa solução para a Sony, certo? É a forma de gerar mais receita. Então, mas no final das contas, o que a gente vê é o quê? É que esta guerra de consoles que ela existia entre PlayStation e Xbox, ela está migrando para um novo modelo, né? Não um modelo de guerra de consoles, mas um modelo em que é uma guerra para você expandir os negócios, né? É uma guerra pela sobrevivência no longo prazo. Então as empresas estão lutando hoje, principalmente Microsoft, Xbox e PlayStation, para continuar existindo como um modelo de negócio no longo prazo. É uma guerra por expansão, é uma guerra por conseguir novos usuários em outras plataformas, é uma guerra por conseguir novas fontes de renda em outras plataformas, né? Então esse é o grande negócio agora. Por quê? Porque aquela praia, aquela ilha chamada console não é mais o suficiente. Ainda que você ganhe essa guerra, ela não é mais suficiente para o modelo de negócio da Microsoft, para o modelo de negócio do PlayStation, né? E etc. Então não é o suficiente, eles precisam ir além daquilo. Então a guerra de consoles que antes estava focada no hardware físico, hoje ela se expande para outros caminhos, que é basicamente a expansão da sua base instalada, buscar novos players em outros locais, que é o que a Sony está fazendo lançando o jogo no Switch, que é o que a Sony está fazendo lançando o jogo no PC, que é o que a Sony já deixou claro que vai continuar fazendo cada vez mais, inclusive com as palavras do Herman Hust, que já deixou isso claro, que ele vai buscar, eles vão analisar casa a casa e publicar jogos em diversas plataformas e tal, seguindo alguns critérios que eles definiram lá, mas isso vai acontecer porque é uma briga por novos usuários, é uma briga por novas fontes de receita que não está no console. Então a guerra de consoles entre empresas que a gente conhecia, ela acabou, ela morreu, certo? E no final, basicamente, eu acho que ninguém ganhou, mas se alguém tivesse que definir realmente alguém que ganhou, esse alguém seria a Nintendo, né? Que tem maior base instalada de consoles,
a Nintendo faz a própria geração dela, né? Ela lança o console dela quando ela quiser, e sem se preocupar se o Xbox vai lançar, se a Sony vai lançar, ela tá cagando pra isso aí. Então, tipo assim, a Nintendo, eu acho que aqui nos consoles ela ainda é que melhor se destaca pelo modelo de negócio desse, é um modelo mais sustentável, né? Ele é baseado em um hardware que ele é geralmente defasado tecnologicamente, pelo menos o Switch 1, né? A gente tá falando do Switch 1 ainda, o 2 não saiu, então falando do Switch 1. Os jogos são defasados tecnologicamente, então tipo, são jogos mais baratos de serem feitos, né? E tudo mais. E o consumidor da Nintendo é fiel, consome pra caramba, compra, ela vende muito bem, no final ela conseguiu um modelo sustentável. O Xbox já está numa outra parada, já está buscando outros ares. O console hoje é só mais uma plataforma entre tantas que vai receber conteúdo, que vai gerar receita. E a Sony ela ainda está presa no console, lutando para tentar buscar novas fontes de renda, mas no final das contas essas empresas não estão tão diretamente se degladiando entre si. Está cada um no seu canto tentando expandir, tentando crescer, tentando evoluir, e não necessariamente significa tirar algo do seu concorrente, porque isso, ainda que isso aconteça, ainda que a Microsoft consiga tirar os usuários do Play e ainda que o Play consiga tirar alguns usuários do Xbox, nada disso vai ser suficiente para que esses dois negócios, Xbox e PlayStation, se tornem sustentável no médio e no longo prazo. Beleza? Tranquilo? Então essa é a ideia, esse é o papo. Se você curtiu, se faz sentido para você, comenta, compartilha, espalha a palavra. É nóis e até a próxima. Valeu!